um lugar onde a natureza se funde com marcas do homem pré-histórico. Caminhar pela Serra da Capivara é contemplar um espetáculo. A todo momento somos surpreendidos com as cores dos pássaros, com bichos curiosos e diferentes formas de vegetação. A paisagem inusitada é iluminada pelo sol. O dourado contorna as rochas, traz luz para a natureza, que agradece, demonstrando a formosura existente naquele cenário improvável. Continuamos nossa caminhada pelos 129 mil hectares do parque. Corremos contra o tempo. A Serra da Capivara é um verdadeiro oásis de informações. Infelizmente, temos apenas alguns dias. Chegamos a um dos maiores sítios descobertos no parque. Os desenhos ficam na parte mais baixa do cânion. Próximos da enorme rocha, nos sentimos muito pequenos. A quantidade de pinturas impressiona. São centenas, variadas, de todos os tipos, cores, relatando o dia a dia dos povos que habitavam a região. Bruno trabalha como guia. Ele nos acompanha durante toda essa aventura e dá uma aula de história na hora de explicar a diferença entre os tipos de pintura. A gente diferencia pelos estilos. Os estilos que eles faziam, a gente permite as datações. A datação a gente varia nas duas tradições, mas elas também têm épocas que elas têm pinturas que são feitas na mesma época, das duas tradições. A gente diz que tem as duas tradições mais frequentes que a gente vê aqui, tem outras, mas as mais frequentes que a gente vê aqui é a tradição Nordeste, que ela é a que surge primeiro, ela que se iniciou por volta de 12.500 anos e vai até por volta de 6.000 anos. E essa tradição Nordeste é uma das mais dinâmicas do parque. Olhar ela permite ver sentido de movimento nas pinturas, cenas do cotidiano do homem, como cenas de dança, cenas de parto, cenas de sexo, caça de animais. A gente vê muitas figuras de animais também na figura tradição Nordeste, e ela tem esse sentido de movimento mesmo. E também tem a tradição Agreste. A gente diz que ela surgiu por volta de 8.000 anos e se extinguiu por volta de 3.500 anos. E ela já não tem sentido de movimento nas pinturas. A gente chama de bonecões. Não tem tantas figuras de animais e só mostra homens de braços e pernas abertos. Então a gente diferencia as duas tradições por esses estilos. No paredão podemos observar e tentar decifrar o que eles queriam contar. Algumas pinturas retratam momentos que conhecemos bem, como um parto e o beijo de um casal. Os desenhos fazem a nossa imaginação ir longe, como se tentássemos descobrir o que aconteceu naquele local e como eram aquelas pessoas que viveram há tantos anos. E quando o azul da noite pinta o céu, o cenário fica ainda mais inacreditável. As cores mudam, as pinturas são iluminadas por luzes artificiais e tudo no local passa a ter novos contornos. E pelo iluminado corredor é possível ver e ficar maravilhado com o registro dos povos da pré-história. É impossível não se apaixonar pelo local e pelos mistérios que a Serra da Capivara esconde. Nos despedimos de um dos sítios mais fantásticos que conhecemos e nos preparamos para as aventuras do dia seguinte. Quando o sol aparece, saímos para mais um dia de expedição. Em outro sítio, percebemos o cuidado para que os achados não se percam. Para preservar as pinturas, as equipes de pesquisa utilizam várias técnicas. Por exemplo, aqui eles colocaram uma lona com algumas pedras por cima, que isso evita que a poeira suba, bata na rocha e deteriore ainda mais as pinturas. Vocês podem ver também que aqui tem umas partes que estão quebradas, que eles colocaram cimento de cal e segmentos da própria rocha aqui mesmo para evitar que a pintura quebre ainda mais e que vai estragando. Ali, ó, do outro lado, vocês podem ver que eles colocaram como se fosse uma basezinha que evita que a água desça e com isso vai estragando. É uma maneira de preservar o nosso passado para que as pessoas no futuro possam estudar e entender ainda mais o que aconteceu lá atrás. A Serra da Capivara traz muitos questionamentos.
Perguntas difíceis de serem respondidas. Gisele é pesquisadora e há 13 anos tenta desvendar os mistérios do local. As pinturas, na verdade, o significado é muito difícil. O significado, quem tinha o significado era o grupo que compartilhava, né, desse significado, o grupo que realizou, os grupos que realizaram. Como não tem descendentes étnicos desses grupos, o significado a gente não tem, mas a gente sabe que tem uma enorme importância, mesmo pela grande quantidade de sítios com pinturas, aqui na Serra da Capivara e em outros lugares do Brasil e do mundo. Aqui, com certeza, dá para verificar que é uma espécie de comunicação. Aqui você estuda as pinturas através da técnica, como foram elaboradas, através da temática e através da cena. E quando tem a combinação de signos, a combinação de desenhos, e essa combinação de desenhos ela se repete em outros sítios, essa combinação é um emblema. E todo mundo sabe que um emblema é considerado uma pintura emblemática. Os emblemas são o início de um sistema de comunicação. Elas são, sim, um sistema de comunicação. A Serra da Capivara foi considerada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1991. Com isso, se tornou um dos lugares de importância histórica do nosso país que merecem ser preservados. A ministra Eliana Calmon falou sobre a relevância do trabalho feito pela arqueóloga Niede Guidon. Se nós não tivéssemos este trabalho de preservação, com certeza eu não saberia o que são as figuras rupestres que estão na Serra da Capivara. Isso é de importância fundamental para nós sabermos do nosso passado, sabermos das nossas origens, e foi ela que fez tudo isso. E fez praticamente sozinha, porque os brasileiros pouco apoiaram na época em que ela começou.